que é o efeito que a automação pode trazer para o nosso negócio? Ela vai ajudar a gente a aumentar os números dessa taxa de conversão que a gente está tendo. Tá? Então, eu colei aqui para vocês essa taxa de conversão. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra para ficar mais fácil de enxergar. Apesar que eu acho que está dando para ver, pelo que eu estou vendo aqui, está dando. Né? Então, vou seguir, tá? Vou seguir. Então, a gente vai aumentar a nossa taxa de conversão. Vou colocar numa outra cor aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a taxa de conversão. Como é que a gente faz isso? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Exemplo de 20%. Eu tinha 10% aqui em cima, né? Então, de 10 mil foi para 1.000, de 1.000 foi para 100, de 100 foi para 10, de 10 foi para 1. Então, beleza. De um para o outro aqui, desse para esse foi 10%, desse para esse foi 10%, desse para esse foi 10%, e desse para esse foi 10%. Agora a gente vai aumentar tudo isso aqui para 20%. Aumentar tudo isso para 20%. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai fazer isso aqui, a coisa acontecer? Para cada uma dessas etapas aqui vai ter uma coisa diferente que você vai fazer. Então, por exemplo, para aumentar aqui do meu alcance para o meu engajamento, então o que eu tenho que fazer? Chegar, alcançar o público certo com a comunicação certa. Errado aqui. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que alcançar o público certo com a comunicação certa. Aí eu vou aumentar o meu engajamento. Tá? Agora do meu engajamento, aqui já não vai ser mais 1.000, né? Vai ser 2.000, porque eu alcancei o público certo com a comunicação certa, então eu consegui aumentar de 10 para 20. Então eu consegui 10 mil de alcance e eu aumentei para 2.000 de engajamento. Beleza, se eu alcancei esses 2.000 de engajamento, como é que eu faço para converter mais leads? Então, eu vou gerar relacionamento e fazer uma boa chamada. Então aqui a isca ali, né? Então eu vou me relacionar mais com essas pessoas, eu vou estar me conectando mais com elas, né? E aí eu vou fazer uma boa chamada, vou oferecer uma isca. Por exemplo, se inscrever para participar das lives do game. É a minha isca. Eu estou atraindo vocês pro meu funil. Então eu estou chamando vocês aqui para participar da minha comunidade, para participar da comunidade que vai ter acesso às minhas lives, que vai receber os lembretes, etc. Eu estou fazendo uma oferta com uma promessa X e tal, e que está conectado com aquilo que você tem interesse. Se você está aqui hoje é porque você tem interesse nesse conteúdo. Então, eu estou conseguindo me relacionar bem com você e estou fazendo uma boa chamada para você. Então, eu aumentei aqui de 10 para 20%. Então, dos 2.000 que eu consegui engajar, agora eu converti 400 leads. Porque foi 20% desse engajamento que eu consegui converter em leads. Agora, como é que eu faço para transformar esses leads em vendas? Como é que eu aumento isso? Né? Então, eu tenho que gerar valor para esses meus leads. Então, se você se inscreveu na minha live, eu vou gerar valor para você, eu vou entregar o meu melhor conteúdo, eu vou fazer... Então, eu vou gerar valor para você, eu vou fazer com que você tenha uma boa experiência. Deixa eu deixar para você. Fazer com que você tenha uma boa experiência, né? Com que você se engaje bem com o meu conteúdo. Eu vou também mostrar o meu potencial, né? E vou ter uma boa oferta. Então, esse conjunto, né? Eu gerar valor, eu mostrar para vocês que eu realmente posso ajudar vocês. Se com conteúdo gratuito eu consigo ajudar, imagine com o meu conteúdo pago, imagine com o meu serviço pago. Eu vou mostrar o meu potencial de gerar resultados para você, de entregar a minha promessa, e depois eu vou fazer uma boa oferta, vou fazer uma oferta muito top. E aí eu consigo aumentar minha conversão. Então, em vez de eu converter 10 ali, né, dos 400 eu vou converter 80. Eu aumentei minha taxa de conversão ali em 20%. Perfeito, Guilherme, ótimo. Você aumentou ali a sua conversão agora. Você está vendendo 20 ao invés de simplesmente vender 80. Deve ter dado uma barulhada aí, desculpa. Em vez de vender 20, você está vendendo 80. Né? Beleza. Desses 80 que eu vendi, como é que eu faço para aumentar minha taxa de fidelização? Então, isso aqui é bem óbvio, né? Fazer uma boa entrega. Gerar uma boa experiência. Quando você entrega bem o seu serviço, o seu produto, você gera uma boa experiência para o seu cliente, ele vai fidelizar mais. Então, vamos dizer aqui que eu consegui dobrar aqui, eu vou fidelizar 16 fidelizações. Então,
olha o resultado que eu tive aqui no final das contas quando eu aumentei a minha taxa aqui em 10%. Fui de 10% para 20%. Tá? É óbvio. Cara, isso é fácil? Não, não é. É um número tão exato? Não, não é. Mas se você aumentar 1% que seja, você já tem um ganho aqui a mais. Tá? Então, o meu resultado final, eu tive 16 fidelizações ao contrário de 1, quando eu não tinha melhorado cada uma dessas etapas. Então, só para você, recapitulando aqui, só para a gente entender, a gente tem o nosso funil de vendas, que é para ir, engajar, converter e encantar. Né? Para cada etapa, você vai ter os números, quantas pessoas eu consigo atrair, quantas pessoas eu consigo engajar, quantas pessoas eu consigo converter, quantas pessoas eu consigo encantar. E aí, eu vou ter a minha taxa de conversão de uma etapa para outra, que nesse exemplo aqui eu usei de 10%. É óbvio que não vai ser o número exato, que não vai ser 10% de cada etapa para outra, você vai ter vários números aqui. Mas é só para ficar claro para você o exemplo. Então eu tenho uma taxa de conversão X, e aí se eu fizer algumas ações, que eu coloquei aqui, eu vou conseguir melhorar os meus números. Então, eu estou alcançando, claro que tem ações também para melhorar o meu alcance, tá? Que é fazer um anúncio direcionado para o público-alvo, construir conteúdos melhores, etc. Mas beleza, eu coloquei só do alcance para baixo. Então, se eu estou alcançando essas pessoas, como é que eu faço para ter mais engajamento? Então, eu vou alcançar o público certo com a comunicação certa. Beleza, como é que eu faço para do meu engajamento gerar mais leads? Eu vou ter um bom relacionamento com esses leads e eu vou fazer uma boa chamada para eles. Beleza, depois que eu gerei os leads, como é que eu aumento a minha taxa de conversão dos leads em vendas? Eu vou gerar valor, eu vou mostrar meu potencial, eu vou fazer uma boa oferta para eles. Beleza, depois que eu gerei essas vendas aqui, como é que eu melhoro a minha fidelização? Vou fazer uma boa entrega, vou gerar uma boa experiência. Ok? Então a gente entendeu, esse aqui é o meu funil de vendas e eu consigo melhorar cada uma dessas etapas. E aí que entra a automação. A automação ela vai auxiliar você em cada uma dessas partes. Então assim, não é uma matemática exata, mas é um conceito que eu gostaria de apresentar para vocês. A realidade ela pode ser muito melhor do que isso, ela pode ser muito pior, mas assim, não adianta pensar muito nisso agora. Foca na execução, que o resultado ele vai vir, né? E o pior que seja esse resultado, ele ainda vai ser um resultado. Pronto. Tá? É isso. O importante é o resultado que você vai ter. Se você aumentou 1%, já é um resultado. Já é melhor do que estava antes. Então, é isso que importa. Foca na execução, foca aqui em fazer o que tem que ser feito e enfim, é isso. Mas aí você pode estar se perguntando, Guilherme, mas beleza, mas o que tudo isso tem a ver com a formação de marketing? Você está falando